Olá, gente! Vocês sabem comparar frações? Sabem qual é a menor, qual é a maior? Esse assunto assusta vocês? Não se preocupem, nós vamos aprender agora a comparar as frações, a colocar os sinais corretos, maior, menor ou igual, e vocês vão aprender e não vai ficar dúvida nenhuma. Espero que vocês curtam, que vocês compartilhem e que se inscrevam no canal. Eu sou a professora Silvana, do canal Fazendo Matemática. Eu tenho aqui duas frações, 1/10 e 1/3. Se eu falasse para vocês, vocês querem 1/10 de uma barra de chocolate ou 1/3 da barra de chocolate? Se você gosta de chocolate, o que você vai responder? Pensa bem. Bem, se você pensou em 1/10, você se deu mal. Por quê? Aqui eu tenho 1/10. Aqui eu tenho 1/3. Notem que a mesma barra de chocolate, elas são do mesmo tamanho. A primeira foi dividida em 10 pedaços e eu peguei 1. A segunda foi dividida em 3 pedaços e eu peguei 1. Quem escolheu 1/3 se deu bem, pegou um pedaço bem maior do que quem escolheu 1/10. Nas frações, quanto maior o número de baixo, o denominador, menor é o meu pedaço. Então o que eu concluo? Que na fração, quanto maior o meu denominador, ou seja, esse número de baixo, menor vai ser o pedaço. Lembrando que quando eu falo fração, eu estou falando de pedaços de alguma coisa que era inteira. Um pedaço de pizza, um pedaço de bolo, um pedaço de chocolate, ou uma parte de alguma coisa que foi dividida, sempre eu estou falando de pedaço, não é inteiro. Então vamos olhar para cá. O numerador, com quantas partes eu fiquei? Aqui eu peguei uma parte, aqui eu peguei também uma parte. Denominador, em quantas partes foi dividido o meu inteiro? Eu tinha duas barras inteiras, a primeira eu dividi em 10, a segunda eu dividi em 3. Para comparar frações, usamos os símbolos maior, menor ou igual. Então vamos olhar aqui. Quem é maior? 1/10 ou 1/3? Nós vimos aqui que 1/3 é maior que 1/10. Então eu vou colocar 1/10 é menor que 1/3. 1/3 é maior que 1/10. O lado aberto sempre virado para o maior. Bem, agora que vocês entenderam, nós vamos fazer alguns exercícios e vocês vão ver que é bem simples para a gente fazer essa comparação entre as frações. Vamos lá? Bem, o primeiro caso que nós vamos ver é quando os denominadores são iguais. O que são denominadores? São os números que ficam embaixo da minha fração. Isso indica em quantas partes eu dividi o meu inteiro. Então, as barras de chocolate são do mesmo tamanho. No caso aqui, ó, as duas barras foram divididas em 4 pedaços. Na primeira eu peguei 2, peguei a metade. Na segunda eu peguei 3, peguei mais da metade. Eu comi mais aonde? Onde eu comi 2/4, onde eu comi 3/4. Onde eu comi 3/4. Eu vou comparar essas frações. Eu vou dizer que 2/4 é menor que 3/4. Como 3/4 é maior, o lado aberto vai ficar virado sempre para o maior. Notem que as duas frações foram divididas por 8 pedaços, ou seja, os pedaços são do mesmo tamanho. Qual das duas é maior? Onde eu pego 7 pedaços ou onde eu pego 6 pedaços? Onde eu pego 7 pedaços. Então, se eu peguei mais pedaços aqui, eu comi mais do que quem comeu 6. 5 nonos e 8 nonos. As minhas duas barras foram divididas em 9 pedaços. Na primeira eu peguei 5, na segunda eu peguei 8, peguei quase que a barra inteira. Então, quem é maior? 5 nonos é menor que 8 nonos, ou seja, 8 nonos é maior. Não esquecendo que o lado aberto fica sempre virado para o maior. Agora nós vamos ver os casos em que os denominadores são diferentes. Vamos lá? Denominadores diferentes. Numerador, denominador. Bem, nesse caso, eu não tenho como olhar para o número de cima, o numerador, e falar, olha, esse aqui é maior porque eu peguei mais. Porque às vezes eu pego mais pedaços, mas os meus pedaços são menores. Como eu faço para olhar para duas frações e identificar qual delas é a maior? Eu vou ensinar vocês a fazer isso pelo método rápido. Como eu poderia fazer essa comparação entre as frações? Com o método tradicional. Eu iria fazer o MMC entre os denominadores, iria achar o denominador comum, iria dividir o MMC pelos denominadores e o resultado eu ia multiplicar pelos numeradores, porque é assim que a gente faz a soma e a subtração de frações com denominadores diferentes. Mas nesse caso, como é só para descobrir qual é a maior fração, eu não vou utilizar esse método. Eu vou fazer um método bem mais simples. Eu vou multiplicar o numerador pelo denominador, nessa ordem aqui. Primeiro, o que está à esquerda. 3 vezes 6, 18.
Depois eu vou multiplicar o denominador pelo numerador que está à direita. Fiz cruzado. 4 vezes 5, 20. Quem é maior, 18 ou 20? 20 é maior. Então, a minha fração maior é 5 sextos. Eu vou tirar isso daqui. 3 quartos é menor que 5 sextos, ou seja, 5 sextos é maior que 3 quartos, ok? Eu tenho aqui 6 nonos e 8 décimos. Como eu vou fazer essa comparação? Pelo método rápido. Eu vou multiplicar esse numerador pelo denominador da fração ao lado. 6 vezes 10. 6 vezes 10, 60. Vou botar o resultado aqui. Depois eu vou multiplicar o meu denominador vezes o numerador da outra fração. É só multiplicar cruzado, tá? Mas nessa ordem. Primeiro o de cima, depois o de baixo. 8 vezes 9, 72. Quem é maior? 60 ou 72? 72 é maior. Então, 8 décimos é maior que 6 nonos. Então, 6 nonos é menor que 8 décimos. 6 oitavos e 3 quartos. Qual dessas frações é maior? Primeiro, eu vou multiplicar o meu numerador vezes o denominador da fração ao lado. 6 vezes 4, 24. Depois eu vou multiplicar o meu denominador vezes o numerador da fração ao lado. 8 vezes 3, 24. O que aconteceu aqui? Essas frações são chamadas de frações equivalentes, ou seja, elas valem a mesma coisa. Nos dois casos, deu o mesmo número. O que isso quer dizer, professora? Eu tinha 2 barras de chocolate do mesmo tamanho. Na primeira, eu dividi em 8 pedaços e peguei 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então está aqui. Elas são do mesmo tamanho, a mesma barra de chocolate. Na segunda, eu dividi só em 4, mas peguei 3 pedaços. Notem que eu peguei exatamente a mesma quantidade. Ó, essa aqui é 6 oitavos, essa aqui é 3 quartos. Aqui eu dividi em 8, mas peguei 6. Aqui eu dividi ao meio, 4, mas peguei 3, ou seja, eu peguei a metade do que eu peguei em cima. Então, se vocês olharem, eu peguei exatamente a mesma coisa. Então, eu vou dizer que essas frações, 6 oitavos e 3 quartos, são frações equivalentes. Logo, eu não vou botar o sinal nem de maior e nem de menor. Eu vou botar o sinal de igual. Ah, professora, entendi. Então, basta multiplicar o numerador vezes o denominador da fração ao lado e o denominador vezes o numerador da fração ao lado. É isso. Multiplicou cruzado, comparou os resultados, não esquecendo que a gente sempre começa pelo primeiro e coloca o resultado embaixo da primeira que você está fazendo, tá? Fez isso, não vai ter erro. Vai ter como comparar facilmente qual é a maior e qual é a menor fração. E quando os denominadores forem iguais, basta olhar o numerador. O numerador maior é a maior fração. Bem, gente, essa foi a aula sobre comparação de frações. Se vocês quiserem aprender mais sobre frações, nós temos aula de soma, subtração de frações, frações próprias, frações impróprias, multiplicação de frações, divisão de frações, transformar fração imprópria em número misto, transformar número misto em fração imprópria. Tem frações para todo gosto, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e continuem acompanhando esse canal.